O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nessa solenidade de São José, como esposo da Virgem Maria e padroeiro também da Igreja, então começa refletindo, lembrando algo que os santos padres diziam, que São José, ele é o padroeiro da Igreja porque ele teve a missão de cuidar dos maiores tesouros de Deus, que são o próprio Filho de Deus, Jesus, e também da mãe de Deus, Nossa Senhora. Assim como para nós, para a Igreja, os maiores tesouros nossos são o próprio Jesus e Nossa Senhora. E na primeira leitura de hoje, nós lembramos José, que é da descendência de Davi. Em José, então, com José e com Nossa Senhora, se cumpre a promessa que Deus fez lá no Antigo Testamento da vinda do Salvador através da descendência de Davi. E na segunda leitura, na carta aos Romanos, se lembra o exemplo de Abraão. Abraão, que foi um homem que viveu pela fé. Nós temos em Abraão um grande exemplo de obediência a Deus pela fé, a obediência da fé. E isso também se mostra em São José. São José, então, pôde se cumprir nele os planos que Deus tinha, porque ele teve como Abraão essa obediência da fé. E quando Deus escolheu José para ser o pai adotivo do seu filho, ele não entendeu de início, como nós vemos aqui no Evangelho. Ele quis abandonar Maria em segredo, para não prejudicá-la, quando soube que ela estava grávida. Mas quando o anjo anunciou para ele que aquele filho era por obra do Espírito Santo, então ele acolheu, talvez mesmo sem entender, sem entender muito como poderia estar acontecendo aquilo, mas ele acolheu a vontade de Deus, a obediência da fé. Foi obediente a Deus pela profunda fé que ele tinha em Deus. Como o Evangelho fala, que ele era um homem justo. Um homem justo na Bíblia é aquele que procurava sempre cumprir a vontade de Deus na sua vida, viver de verdade a vontade de Deus, a lei de Deus, os mandamentos. Então ele foi esse exemplo de obediência da fé. Por isso Deus pôde realizar o seu plano através dele, junto com Nossa Senhora. Não só com Nossa Senhora, mas também com a fé que teve São José. E também, esse exemplo de obediência da fé, o Papa João Paulo II, também num pequeno documento que ele fez sobre São José, como o guarda do Redentor, como aquele que cuidou do Redentor, ele fala também de São José como um exemplo para todas as pessoas mais simples. Porque São José, ele viveu da maneira como se deve viver a vida de família e a vida do trabalho. Ele foi um homem de família, que cuidou da sua esposa, do seu filho, e um trabalhador, um carpinteiro. São José, conhecido como o carpinteiro. Então, São José nos dá esse exemplo da santificação
nas coisas simples do dia a dia, mostrando que para ser santo não é preciso fazer grandes coisas, né? Mas para ser santo tem que começar nas coisas simples do dia a dia. Tanto que o Papa João Paulo II até destaca nesse documento que São José nem fala nada aqui no Evangelho. Ele simplesmente faz a vontade de Deus, fazendo o que era para fazer como família, como pai, como esposo e como trabalhador. Então aqui no Evangelho não traz nenhuma palavra de São José. A Nossa Senhora, ela ainda tem algumas palavras, né? Faça-se em mim segundo a tua vontade, o Magnífica. Mas São José não tem nenhuma palavra dele. Mas ele simplesmente fez a vontade de Deus na vida de família e na vida de trabalho. É isso que nós devemos fazer também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.